Aleluia, sejam bem-vindos todos vocês que estão aqui essa noite, amém? Pessoal que está em casa também, nos acompanhando pela internet, sejam bem-vindos, querido. Deus os abençoe, que a sua palavra, que a palavra do Senhor alcance vocês também nessa noite, amém? Deus é bom, amém? Deus é bom, o diabo não presta e Jesus está voltando, aleluia. Se prepara, querido, para encontrar com Ele, amém? Glória a Deus. Vamos deixar o dízimo para o final. No final, você que trouxe seu dízimo e a sua oferta, você vai ter oportunidade de trazer aqui e entregar ao Senhor, amém? Graça e paz sejam multiplicados na sua vida, amém? Glória a Deus, aleluia. Vou dar um tempinho para você achar o texto base dessa noite, que é meio complicadinho. Abre lá, Gênesis capítulo 1, verso 26. Eu já até deixei na minha Bíblia aqui marcado, que é mais complicado, né? Solta o endereço para nós aí, querido, por favor. Aleluia, glória a Deus. O título da mensagem dessa noite é a imagem e semelhança de Deus, amém? Aleluia. Gênesis capítulo 1, verso 26, a primeira parte do versículo. Na minha Bíblia diz assim: e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Na sua Bíblia está assim também? Então vou repetir: e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Aleluia. Você já parou para pensar que Deus podia ter feito o homem de uma outra maneira, totalmente diferente, do jeito que Ele quisesse? Você já parou para pensar nisso? Imagina um homem aí diferente do que você conhece. Imaginou? Já tem umas cabecinhas fervilhando aí, pensando assim: pastor, vai ser igual um ET. É nada disso não, cabeção, presta atenção, amém? Querido, para e pensa, não havia nada que impedia Deus de fazer o homem de outra maneira, mas Deus escolheu fazer o homem à sua imagem e conforme a sua semelhança. O que acontece muitas vezes é que a gente está tão acostumado a ler um texto muito conhecido, e às vezes a gente se impede de pensar sobre aquilo ali, de se questionar, de tentar entender o porquê. E quando eu digo questionar, não é procurar alguma coisa errada na palavra, ou questionar Deus, mas é no sentido da gente começar a parar e pensar: por que Deus fez dessa maneira? O que será que Deus queria me ensinar quando Deus fez o homem à sua imagem e à sua semelhança? Isso serve de alerta para nós, querido. Não desprezem os textos fáceis, os textos conhecidos, porque há muita coisa neles ainda para a gente aprender. Há muito o Senhor quer nos ensinar ainda, mesmo que seja um texto bastante conhecido da palavra de Deus. E há uma razão, é claro, para isso, Há uma razão porque Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. E quando a Bíblia diz imagem conforme a sua semelhança, não quer dizer que nós nos parecemos com Deus fisicamente, mas Deus fez o homem, obrigado, querido, Deus fez o homem à sua imagem e semelhança em espírito e em essência, amém? Aleluia. Quando Deus criou o homem, quando Deus fez Adão, Ele queria que as pessoas enxergassem Deus nele, conforme a imagem de Deus, conforme a semelhança de Deus. Deus queria com isso, quando as pessoas olhassem para Adão, eles dissessem assim: está vendo Adão? Olha lá, Deus é assim também. Deus queria que quando as pessoas olhassem para Adão, falassem assim: está vendo as coisas que Adão faz? É assim que Deus faz também, conforme a sua imagem e a sua semelhança. Ou seja, quando alguém olhasse para um, imediatamente iria identificar o outro. E entenda, querido, ainda que Deus tenha dito isso mais especificamente na criação, mais especificamente para Adão, há um outro significado muito mais amplo nisso, porque o próprio nome Adão, ele significa humanidade. Então, quando Deus falou assim: façamos Adão à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, Ele também estava dizendo assim: façamos o Estéfano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Façamos o Joel à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Façamos a Ruth conforme a nossa imagem, a nossa semelhança. Ou seja, Deus não criou Adão de uma maneira e o resto da humanidade de outra, amém? Aleluia. Revelação chegou. Deus não faz nada pelas coxas, querido. Deus faz tudo perfeito, tudo correto. Deus nos fez da mesma maneira, imagem e semelhança dele.
somos a imagem e a semelhança de Deus, amém? Aleluia. Aí eu pergunto para você, Deus é bendito ou é maldito? Bendito, aleluia. Querido, e se nós somos a imagem e semelhança de Deus, eu e você somos benditos também, aleluia, glória a Deus. Mais à frente no verso 28, a Bíblia diz assim, que Deus abençoou o homem e a mulher, e abençoar significa liberar para uma vida próspera, para uma vida plena, para uma vida abundante. Ou seja, eu e vocês fomos criados na bênção e criados também para sermos uma bênção, aleluia. Eu já poderia parar a mensagem por aqui, querido, se você entendesse isso essa noite, que eu e você fomos criados e abençoados para também sermos uma bênção, aleluia, aleluia. Se você entender essa verdade, querido, eu já me dou por satisfeito essa noite. Mas a gente conhece a história e a gente sabe que o problema foi quando o homem ele resolveu desobedecer a Deus. Aquele cabeção do Adão, não foi assim? Aí começou o problema. Deus colocou Adão num lugar top, num lugar maravilhoso, no jardim do Éden. O homem era suprido de todas as maneiras, não faltava nada para Adão, não faltava provisão, nada impedia Adão de ter comunhão com Deus. Todas as suas necessidades eram supridas de todas as formas. Só havia uma coisa, querido, uma palavra apenas, que Deus disse para ele: não coma da árvore da ciência do bem e do mal, porque no dia que você comer dela, você vai morrer. Apenas uma palavra, apenas uma ordem. E a gente sabe a história, querido, e a morte é de se destacar que nem mesmo a morte existia ali naquele lugar. A morte veio depois como consequência do pecado, da desobediência. Mas no próprio Éden, querido, quando Deus criou todas as coisas, a morte ainda não existia. Então o homem cai, ele peca, e ele não reflete mais a imagem de Deus, a imagem fica fora de foco, a imagem fica distorcida. Tudo isso por causa do pecado, por causa da desobediência. E Deus diz algo para Adão: maldita é a terra por tua causa, por causa do que você fez, maldita é a terra por causa de ti. Então o pecado entra no mundo e por consequência a terra começa a produzir tudo aquilo que Deus não havia planejado para o homem. Espinhos e abrolhos, problemas, dificuldades surgem. A consequência, querido, do pecado foi tão grande que, para a gente ter ideia, um pouco mais à frente, um capítulo à frente, quando a gente vai ver a primeira morte, o primeiro enterro, não foi um filho enterrando um pai, como seriam, naturalmente falando, mas foi um pai enterrando um filho. A terra entrou em desordem. Por causa do pecado, por causa das consequências da desobediência, o mundo virou uma bagunça. E imediatamente estudando isso, eu me recordei lá de Apocalipse capítulo 3, verso 8, quando diz que Deus já havia preparado uma solução caso isso acontecesse. Um cordeiro foi separado, um cordeiro foi preparado mesmo antes da criação do mundo. Aleluia. Porque Deus deu ao homem a liberdade de escolha, mas a Bíblia diz que o cordeiro já havia sido preparado. Eu vou deixar Adão escolher, e caso Adão faça não conforme eu disse, caso Adão me desobedeça, eu tenho um plano de resgate, eu tenho um plano de salvação para novamente trazer o homem para perto de mim. Aleluia. E graças a Deus, querido, que esse plano foi colocado em ação. Aleluia. E hoje eu e você desfrutamos do amor de Deus, fomos alcançados por esse amor tão grande. Querido, deixa eu falar algo para você. Desde a fundação do mundo, Deus nunca desistiu de você. Aleluia, nunca. Isso nunca passou pela cabeça dele. E durante mais ou menos 4.000 anos, a gente começa a estudar a história, a gente começa a ver os relatos, e parece que demorou tanto para Jesus vir a essa terra. Parece que foram tantos erros e acertos. O homem tenta nesse período, tenta se achegar a Deus de todas as formas. Ele começa a oferecer sacrifícios, ele começa a obedecer a lei, tenta de um jeito e tenta de outro, E vão se passando os anos, e parece que é tão distante, parece que demorou tanto, para Jesus vir. Mas deixa eu falar algo para você, querido. Pode ser que para o homem 4.000 anos ou mais tenha sido muito tempo, mas para Deus que vive fora do tempo, isso passou assim, como um estalar de dedos. A Bíblia diz que no tempo exato, na plenitude dos tempos, Deus sabia o dia e a hora de colocar o plano de resgate, o plano de salvação em ação. Aleluia, aleluia.
Deus nunca desistiu de nós, querida. A Bíblia fala que Jesus veio e toma forma de servo, de homem semelhante a nós. Ele pôde ser visto, ele pôde ser tocado, ele se esvaziou, ele se humilhou até a morte, uma morte de cruz. Jesus veio nos resgatar e então sim colocar eu e você na posição original a qual Deus planejou para nós. Aleluia. Que posição, pastor? Deus fez o homem novamente e através da cruz do Calvário, ele restabeleceu o homem para ser de fato como Deus havia planejado ser. A Bíblia diz lá, Paulo vai escrever aos Gálatas, ele diz assim: ele nos resgatou da maldição da lei. Ele tirou qualquer maldição que havia sobre nós, querido. Ele se fez maldito por nós, pregado ali naquela cruz, para que hoje nós possamos viver uma vida plena, abundante, uma vida maravilhosa. Aleluia. Não existe, querido, mais maldição sobre a minha vida, não existe mais maldição alguma sobre a sua vida. Aleluia. Deus criou eu e você para sermos a imagem do Deus invisível. O pecado distorceu essa imagem, mas Cristo, com a obra da cruz, ele veio nos resgatar da condição miserável e maldita que nós vivíamos. Aleluia, glória a Deus. Abra sua Bíblia lá em Romanos capítulo 8, Romanos 8, 29. Eu quero ler algo, compartilhar algo com você nessa noite. Tem uns que falam assim: ah, pastor, dá tanto trabalho abrir a Bíblia, né? Deixa eu falar com você, querido, agora é hora de alimentar o Espírito, amém? Não deixa a carne roubar esse momento do seu Espírito, não. Se ela disser para você assim: não abre a Bíblia, não abra. Se a carne disser assim: não vou levantar a mão, não estou cansado, levante. Coloque o seu Espírito ligado em Deus. Aleluia. Quando você está lá no shopping comendo um hambúrguer aqui, o Espírito fica incomodando você, incomodando sua carne, dizendo para você assim: ei rapaz, larga esse sanduíche aí, ajoelha aí, ora. O Espírito fala isso para você? Não. Por que na hora da igreja, na hora de alimentar o Espírito, a carne fica mandando você fazer o contrário? Bota ela no lugar dela. Aleluia. Fica ligadão no Espírito, aquilo que Deus tem para falar com você essa noite. Romanos 8, 29 diz assim: porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Paulo está dizendo assim, depois da obra da cruz: Deus nos predestinou a sermos iguais ao seu Filho. Aleluia. Predestinar significa dar um objetivo. É isso que Paulo está falando. Depois da obra da cruz, querido, eu e você fomos predestinados a sermos igual Jesus foi. Aleluia. Jesus era a demonstração de Deus. Jesus era a imagem do Deus invisível. Depois do primeiro, quem Paulo está falando? Depois do primeiro, que foi Jesus, os próximos, seríamos eu e você, a imagem de Cristo. Aleluia. Ele nos predestinou para isso. Lá em Colossenses capítulo 1, a partir do verso 13, Paulo vai reafirmar aquilo que ele falou aos romanos. Ele diz assim: ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino de seu Filho, o reino do amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão de pecados, o qual é a imagem do Deus invisível e o primogênito de toda a criação. Jesus foi o primeiro e os próximos seríamos nós, a imagem e semelhança de Cristo. Aleluia. É para isso que nós somos chamados, é para isso que nós somos predestinados, convocados. Deus levantou Adão, mas por causa do pecado a imagem foi distorcida. A intenção era que os homens olhassem para Adão e enxergassem Deus. Mas Jesus restaurou essa imagem, Jesus se tornou para nós o novo referencial. Jesus veio para que pudéssemos enxergar novamente Deus nele. E conforme aquilo que nós lemos em Romanos, Deus espera que nós sejamos a imagem de Jesus. Ele é o primogênito de muitos que seríamos eu e você. Aleluia. Ele nos predestinou para isso. Aleluia. Os muitos que viriam, queridos, somos nós. Deus espera que quando as pessoas olhem para nós, elas possam enxergar a imagem do Deus invisível em nós. Elas possam enxergar Deus. Jesus nos devolveu essa condição. Em Cristo nós vamos mostrar para o mundo quem verdadeiramente Deus é. Oh, aleluia. Ele nos predestinou. Deus espera que eu e você sejamos a cara do Pai. Aleluia.
Quando a gente tem um filho, uma filha, não é assim que a gente faz? A gente já fica logo, né? Imediatamente nós projetamos aquilo que nós somos nele. A gente fica lá procurando, né? Igual uns bobos, né? Quando o filho nasce, esse queixinho é meu, esse olhinho é meu, parece muito comigo, né? Assim, a gente até ensina eles a falar. Quando a Helena era pequena, eu ensinei a ela, você fala que é a cara do papai. E ela falava. Depois cresceu, não teve mais jeito. Mas não é assim que nós fazemos com os nossos filhos. A verdade é que Deus também espera, querido, que eu e você sejamos a cara do Pai. Deus espera, querido, que quando as pessoas olhem para nós, para a nossa vida, para o nosso comportamento, para as nossas atitudes, Deus espera que eles enxerguem Jesus em nós. Aleluia. É isso que Paulo está dizendo. Eu não sei, querido, se você se alegra com isso, ou se você fica preocupado. Mas eu tenho que te perguntar a verdade, querido, eu preciso te perguntar algo. Como é que nós temos mostrado o Pai para o mundo? E essa pergunta nos alegra ou nos entristece? A nossa vida mostra de fato quem Deus é? E o que mais preocupa às vezes, querido, é porque às vezes se se fala mal de alguém e essa pessoa não gosta, não é assim? Geralmente o que essa pessoa faz? Ela vai tirar satisfação. Rapaz, você falou isso de mim, você falou que eu sou assim, não é assim? A pessoa não vem tirar satisfação. Aí eu fico pensando, será que Deus tem, né? Será que Deus pode? Será que é permitido Deus chegar para nós e falar assim: rapaz, você está mostrando essa imagem de mim para o mundo? Eu não falo essas coisas que você fala, eu não faço as coisas que você faz. Isso é preocupante. Qual a imagem que nós estamos mostrando de Deus para o mundo? Deus estabeleceu um padrão em sua palavra para vivermos, assim como Jesus era a expressa imagem do Deus invisível. Deus espera que nós sejamos a imagem de Cristo. Aleluia. Há uma expectativa enorme por parte de Deus em relação a nós. Você acha que é só você que tem expectativa em Deus? Deus também tem expectativa em você. Aleluia. Como estamos vivendo, agindo, temos demonstrado como Deus é. Quando alguém olha para nós, ele fala assim: rapaz, olha lá, ele é diferente. As pessoas conseguem enxergar Cristo em nós. Quando as pessoas olham para a IBNA, quando as pessoas olham para a Torre Forte, quando as pessoas olham para a igreja, elas conseguem dizer: olha como eles são. Eles conseguem enxergar Cristo em nós, como igreja. E deixa eu falar algo para você, querido, que talvez esteja passando na sua cabeça. Não pense que isso não seja possível. Pastor, o senhor está falando aí que Deus colocou então um padrão muito elevado. Aí eu pergunto para você: Deus é muito exigente? Não, Deus só exige aquilo que eu e você temos capacidade de fazer. Aleluia. A responsabilidade Ele deu, mas Ele deu a capacitação também. E o que é preciso fazer? É preciso fazer uma avaliação em nossa vida. E deixa eu falar para você, querido, isso tem que ser todo dia, todo instante. Porque a gente esquece as coisas muito fácil. Nós vamos fazer uma avaliação todo dia para saber se estamos vivendo de acordo com o padrão que nós somos estabelecidos para viver. Iguais a Cristo. Só isso. Porque Ele nos predestinou, Ele determinou. Então não é do meu jeito que eu tenho que viver, é do jeito dele. Aleluia. Aleluia. Dia a dia nós precisamos julgar a nós mesmos. Quem que eu disse? Nós mesmos. Não é julgar o próximo, não é julgar o irmão, isso é tarefa dele. Aleluia. É julgar a nós mesmos para saber o meu padrão, né? Como que está o meu padrão? Como eu estou atendendo às expectativas de Deus sobre a minha vida, para aquilo que Ele me predestinou, para aquilo que Ele me chamou para viver? Como estão as minhas palavras? Elas exortam, elas consolam, elas edificam, realmente elas mostram quem Deus é? As minhas palavras são de fé ou são de incredulidade? Será que elas mostram de fato quem Deus é? As minhas palavras constroem ou destroem coisas na vida das pessoas? As minhas palavras estão mostrando de fato quem Deus é? As pessoas estão enxergando Cristo em mim?
A forma como eu ando na rua, como eu me expresso, eu me relaciono com as pessoas, demonstra quem Deus é. Porque afinal de contas, Cristo já devolveu a nós essa condição. E Deus espera que nós sejamos a sua imagem. Ele nos predestinou a sermos como Jesus foi. Aleluia. Existe uma atmosfera divina que me influencia positivamente diante das pessoas, ou as pessoas estão dizendo: ah, esse crente aí, isso aí não. Isso aí é crente? Sabe, querido, deixa eu falar algo para você, e eu até deixei marcado aqui na minha mensagem. A minha intenção aqui hoje não é te passar um sermão, te passar um esfrega, te dar um sabão, nada disso, dizer que sua vida está tudo errado, nada disso. Mas eu quero que você saia daqui hoje com a plena consciência. Eu quero que você entenda essa noite, querido, que conforme aquilo que nós lemos na palavra de Deus, existe uma expectativa em relação a nós, da maneira como eu e você precisamos viver para atender às expectativas de Deus. Você gostaria de ver Deus alegre ou frustrado com você? Eu gostaria de ver Ele alegre comigo. Aleluia. Quando Paulo diz, inspirado por Deus, que sejamos iguais a Cristo, querido, que essa palavra nos encoraje, nos jogue para frente, né? Para que a cada dia nós possamos buscar mais e mais fazer a vontade de Deus. Que seja uma palavra de incentivo, que seja uma palavra que nos alegre, que nos jogue para frente, para fazermos a vontade de Deus. Que isso sirva de motivação para Deus ter orgulho de nós. Aleluia. Nós cantamos aqui, somos filhos, ganhamos esse direito, e é preciso que o Pai tenha orgulho de nós. Aleluia. Filhos à imagem de Cristo, mostrando para o mundo quem Deus é de fato. Deus vai olhar lá de cima e vai falar: ei, olha minha filha, olha meu filho, é a minha cara, é a minha cara. Oh, aleluia. Lá em João 14, verso 9, Jesus disse para Filipe assim: aquele que vê a mim, vê o Pai. Filipe, você está me perguntando, você está me pedindo para mostrar o Pai, eu estou com você há tanto tempo. Quem vê a mim, Filipe, vê o Pai. E que Deus possa dizer de nós, né? Aquele que vê o Stefano, vê Jesus nele. Aquele que vê o Joel, vê Jesus nele. Aquele que vê o Marcão, vê Jesus nele. Aleluia. Aquele que vê a Lília, vê Jesus nela. Aleluia. Nós precisamos viver de verdade aquilo para o qual fomos chamados para viver. Está escrito, está registrado. Pode conferir lá depois. Muitos, infelizmente, queridos, estão vivendo e sendo confundidos com o mundo. Por quê? Porque as pessoas não enxergam nada de diferente na vida deles. São crentes, mas não fazem a diferença. Nós precisamos viver, querido, não segundo aquilo que o mundo quer, não segundo os padrões do mundo, mas segundo as expectativas de Deus. Nós precisamos criar meta. Qual meta, pastor? Sermos iguais a Cristo. Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz: até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura de Cristo. Até que, ou seja, todo dia na caminhada, o meu alvo, a minha meta tem que ser chegar à estatura de Cristo. Se Ele falou para mim e para você, é porque é possível. Não importa aquilo que a gente tenha que renunciar, não importa aquilo que a gente tenha que fazer, precisamos viver como Jesus viveu. Nós todos os dias batemos metas, não é assim? Batemos meta no trabalho, meta do trabalho, de vendas, batemos meta lá de economia de energia, meta de reciclagem, batemos meta na escola, tirar boas notas, meta disso, meta daquilo. Mas quando a meta é se parecer com Cristo, aí falta disposição muitas vezes da nossa parte, falta querer. Qual tipo de comportamento, querida, atitude precisa ser mudada em mim e você, para que nós possamos nos parecer mais com Jesus? Precisamos avaliar isso todos os dias. Tem coisas, querido, que já deveriam ter sido resolvidas em nós há muito tempo. Há tanto tempo crentes, querido, e com os mesmos costumes, né, que não nos tornam parecidos com Cristo. Tem coisas, né, que já deveriam não ser mais encontradas em nós há muito tempo.
Às vezes porque falta compromisso. Não deixe que as pessoas olhem, né, lá do mundo e dizem assim: esse cara aí é crente agindo desse jeito. E a gente é ser humano, né? E às vezes a gente gosta muito de tirar a culpa da gente e jogar para o outro. Não foi assim desde o início, desde a criação? Que mania mais horrível. E a gente fala assim: ah, eu não vou fazer não, porque fulano não faz, meu líder não faz, meu pastor não faz, meu esposo não faz, minha esposa não faz, não vou fazer também não. Ah, eu não vou na igreja não, fulano não vai, eu também não vou. Não é assim? A gente gosta de jogar a responsabilidade para o outro. O problema muitas vezes dos crentes, querido, é dar desculpa por causa do outro. Quando Paulo vai dizer aos Coríntios lá no capítulo 2, ele fala assim: porque o homem que é espiritualmente maduro, ou seja, consciente, a Bíblia fala que em tudo ele se discerne. A Bíblia fala que um homem maduro espiritualmente, em tudo ele se discerne. Não nos outros, nele mesmo. O que é um homem maduro, pastor? É um homem que pratica a palavra de Deus. Excesso de conhecimento não leva à maturidade. O que leva à maturidade é a prática da palavra. Aleluia. Você pode estar na igreja há 30 anos. E há 30 anos você ouve a mesma mensagem. Pastores e pastores dizendo para você: você precisa perdoar como Cristo perdoou. Mas você não pratica aquilo. Deixa eu falar para você: você é imaturo. Deus está olhando lá de cima e está falando: ih, bebezão. 30 anos ouvindo sobre perdão e guardando rancor. Maduro é quem pratica a palavra de Deus. O homem maduro, ele julga todos e não julga os outros. Ele procura defeito nele mesmo e não no outro. Tem um monte de gente metendo pau nos outros, metendo pau nos irmãos, mas ele é incapaz de achar um defeito nele mesmo. Deixa eu falar algo para você, querido. Conforme Paulo diz aos Coríntios, quem procura defeito nos outros e não nele mesmo é imaturo espiritualmente falando. Precisa crescer, precisa avançar. Aleluia. Tem um monte de gente saindo da igreja. Ah, porque a igreja está tudo errado. O irmão que toca teclado lá toca péssimo demais. O outro que toca bateria não toca nada. O pastor não prega nada. Ah, aquela igreja lá, o ar-condicionado nunca funciona. Está procurando 1001 defeitos. Fulano fez isso, Ciclano fez aquilo, Beltrano fez aquilo. Deixa eu falar para você, querido. A Bíblia diz que quem procura defeito nos outros é imaturo espiritualmente. Achar defeito nos outros não é sinal de espiritualidade alguma. Aleluia. Algum amém? Amém. Aleluia. Querido, não deixe que os erros dos outros, querido, impeçam você de viver aquilo que Deus planejou para você viver. Não deixe que o erro do outro, querido, impeça você de alcançar a meta que Deus elaborou para você alcançar. Ele te predestinou, Ele te deu um objetivo. Deixa eu falar algo para você: corre atrás, querido. Aleluia. Viva como Jesus viveu. Se Ele exige na palavra, é porque há condições disso. Não fica guardando o erro dos outros no coração, achando que isso está te justificando perante Deus, porque não está. A expectativa de Deus é que você seja como Jesus. E Jesus nunca teve esse tipo de comportamento. Jesus se indignava com o pecado, mas Ele amava o pecador. Aleluia. Ele parava sempre e atendia sempre que era necessário. Deixa eu perguntar algo para você, querido. Quando o bebê faz cocô, você limpa o bebê e joga a fralda fora, não é assim? Você joga o bebê fora também? Não, você guarda ele, né? E por que quando um irmão erra, quando alguém erra, a gente joga o irmão fora e guarda a fralda suja? Ó, fulano saiu, botamos ele para fora, porque aqui, ó, a fralda suja, olha o que ele fez. Querido, deixa eu falar algo para você: joga essas coisas fora da sua vida, porque isso fede. Joga isso fora. Quem anda com fralda suja por causa de erro dos outros, querido, acaba fedendo também. Aleluia. Esse tipo de atitude, querido, não nos deixa parecido com Jesus. O irmão errou, vem cá. O que está acontecendo? Deixa eu te ajudar. Vamos orar, vamos procurar ajuda. Se arrepende, que Deus te perdoa. Se Deus não guarda a mágoa de você, muito menos eu. Aleluia. Parecidos com Cristo. Jesus não amava o pecado, mas Ele amava as pessoas. Nós precisamos amar mais, perdoar mais, sermos mais atenciosos, ajudarmos mais, termos mais carinho com as pessoas. Era assim que Jesus agia. Jesus não espera que a gente faça aquilo que Ele fez.
como morrer numa cruz, por exemplo, carregar uma cruz, mas Ele espera que nós tenhamos a mesma atitude. Aleluia. Jesus espera que nós façamos o mesmo que Ele fez, querido, para que na cada dia nós nos tornemos mais parecidos com Ele. Não é isso que diz lá em Filipenses? De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, a mesma atitude. Ele não está esperando que você pague promessa não, que você carregue uma cruz por aí não, mas Ele espera que você tenha o mesmo sentimento, a mesma atitude, assim como Ele amava, Ele espera que você ame também. Quer ser mais parecido com Ele? Ame mais as pessoas. O verdadeiro discípulo é conhecido porque ele ama. Nisso serão conhecidos vós, por serem meus discípulos, por vos amardes uns aos outros. Nós precisamos ler os evangelhos, querido, e ver como Jesus andava, como Ele se comportava. Nós precisamos imitar as mesmas atitudes de Cristo. Não deixe para amanhã aquilo que você pode mudar hoje na sua vida, para que as pessoas possam ver Jesus em você. Aleluia. Precisamos atrair as pessoas com a nossa vida, com o nosso comportamento. Nós somos ousados, querido, muitas vezes a conquistar coisas materiais, metas materiais, mas quando a gente precisa ser ousado espiritualmente falando, tomarmos atitude nas nossas vidas, nós somos fracos, nós não temos disciplina. Somos ousados para as coisas materiais. Se a gente quer uma namorada, se a gente gosta de alguém, a gente vai até outro estado namorar. Eu ia para outro estado, eu ia para Belo Horizonte. Lógico que eu não ia deixar essa mulher linda solta lá, eu ia. Se a gente quer um novo trabalho, a gente é ousado, a gente estuda, a gente corre atrás, a gente aprende uma outra profissão e corre atrás. Se a gente precisa de dinheiro, muitas vezes nós somos ousados, nós vamos morar em outros países. Mas por que quando é para ser ousado, para atender as expectativas de Deus, aquilo que a palavra de Deus diz que eu e você temos que fazer, falta coragem? Nós precisamos ser mais ousados nas coisas de Deus. Aleluia. Nós somos muito ousados para conquistar bens materiais, mas quando é para atender Deus, deixa eu perguntar uma coisa para você, você acha que Deus está mais interessado naquilo que você tem ou naquilo que você está se tornando? Já parou para pensar? Quando você chegar para prestar conta, querido, não vai ser Jesus, tinha 2 carros, um apartamento e uma casa, tinha isso, tinha aquilo, tinha tanto no banco, não fazia diferença alguma. Agora Jesus vai falar assim, deixa eu ver suas mãos, deixa eu ver suas obras, deixa eu ver como é que você andou lá na terra, deixa eu ver o que você fez para o meu reino, o que você fez pelos seus irmãos. Precisamos ser mais ousados, queridos, determinados a conquistar, a atender cada dia mais as expectativas de Deus. Nós precisamos avançar, crescer, conquistar tudo aquilo que Deus planejou para nós conquistarmos. É isso que a gente tem que estar concentrado. Precisamos ser mais ousados em promover as mudanças necessárias em nós, para que todo dia possamos nos parecer mais com Cristo. Aleluia, é isso que Ele espera de nós. A Bíblia diz que Deus é amor, Ele espera que nós andemos em amor. A Bíblia diz que Deus é bom, Ele espera que nós sejamos bons. A Bíblia diz que Deus é justo, Ele espera que nós sejamos corretos, justos também. E não é só da igreja não, dentro da igreja não, é principalmente lá fora. Aleluia. Então, crente, entenda uma coisa, nem eu e você podemos pensar de qualquer jeito, andar de qualquer jeito e agir de qualquer maneira. Há algo escrito e desejado por Deus para nós, para que nós façamos, que sejamos cada dia mais e mais parecidos como Jesus foi. Assim como Ele é, assim como Jesus foi, seremos também eu e você. Aleluia. Vou te dar um papel e uma caneta e você vai começar a anotar alguma reclamação que você tem de quando Jesus viveu aqui nessa terra. Você tem alguma coisa para escrever lá? Eu não tenho. Você tem alguma coisa para reclamar de quando Jesus viveu aqui? Querido, se nós formos a imagem e semelhança de Cristo, querido, nós também não teremos reclamação por parte do mundo com relação a nós. Aí sim nós vamos fazer a diferença, nós vamos impactar, a vida das pessoas, nós vamos ser um outdoor gigante do reino de Deus. As pessoas serão atraídas a Deus por causa da minha vida, do meu comportamento. Ser liberto, querido, ser salvo, justificado em Cristo, é muito mais daquilo que nós estamos vivendo. Há responsabilidades nisso também. Deus não nos chamou para viver uma vida medíocre, abaixo da média,
para sermos abalados por qualquer coisa. Deus nos chamou para sermos como Cristo, confiantes, amando as pessoas, perdoando, vivendo, se sacrificando por elas. Deus nos chamou para ser sal da terra. Nós precisamos fazer a diferença na vida das pessoas, dar sabor à vida das pessoas. Aleluia. Embaixadores de um reino. Aleluia. Por onde Jesus passava, querido, Jesus mudava o ambiente. Nós precisamos ser assim também. Jesus se deparava com problemas? Deparava. Jesus se deparava com dificuldade? Deparava. Nós também vamos, pastor? Vamos também. Aí, querido, mas deixa eu falar algo para você. Você já é capacitado para resolver problema. Deus já te deu essa capacidade. É um Espírito excelente que mora em você. E Ele quer te orientar, te ajudar, te guiar, te capacitar, dar toda a provisão que você precisa. Aleluia. Para andarmos nessa terra como Jesus andou. Onde você chega, querido, tem que chegar a presença de Deus, tem que chegar a solução do problema. Você não tem que chegar lá para fornecer seu ouvido para ouvir problema, você tem que chegar lá para resolver o problema. Ei, eu tenho um Deus que resolve qualquer coisa. Qual que é o problema? Aleluia. É isso que Ele espera de nós. Quem empresta ouvido para fofoca é fofoqueiro do mesmo jeito. Há um Espírito excelente, querido, morando em mim e você, que nos capacita e nos ajuda, morando dentro de nós, diferente de Adão. Adão tinha a presença de Deus só no cair da tarde, você leu lá? Nós não. Depois da obra da cruz, querido, Ele veio morar dentro de nós. Aleluia. Sabe o santo dos santos? Foi aposentado. Se você colocar na mão, se você pegar o santo do santo e colocar na mão do arquiteto, ele vai dar um jeito. Opa, esse espaço aqui está inútil, vou fazer um banquinho aqui, né? Vou fazer uma salinha aqui. Ficou inútil, querido, porque ele não mora mais lá, ele mora dentro de mim e dentro de você. Aleluia. E não é à toa, é para fazermos a diferença no mundo. Aleluia. Meu espírito foi recriado, seu espírito foi recriado, querido, mas a presença de Deus em mim e você, isso nos capacita a sermos os melhores representantes de Deus nessa terra. O que tem que fazer é ter disposição, ousadia, para alcançar a meta de Deus para nós. Assim como Ele é, seremos nós. Aleluia. Viva uma vida de modo que você cumpra as expectativas de Deus. A expectativa de Deus, conforme a palavra, é que nos tornemos a cada dia mais parecidos com Cristo. Cristo andava guiado pelo Espírito, vamos ser guiados pelo Espírito também. Jesus andava em amor, vamos andar em amor também, né? Jesus era submisso ao Pai, precisamos ser submissos também. Jesus vivia uma vida de consagração, vamos nos consagrar também. Jesus fazia a vontade do Pai, vamos fazer a vontade do Pai também. Nós não podemos nos esconder mais, nós não podemos mais ser omissos. Jesus está voltando, querido, nós temos que fazer a diferença nessa terra. Aleluia. Como Jesus agia, eu preciso agir também. Aleluia. A igreja precisa ser ousada, mostrar ao mundo de fato quem Deus é. Eu já estou encerrando. Cristo, Deus não nos criou para sermos uma pedra. Você já viu pedra? Pedra que passa a vida inteira do mesmo tamanho, não é assim? Não cresce, não desenvolve. Apesar que tem uns crentes aí que eles são muito cabeça dura, pior do que uma pedra. Você meter alguma coisa ali dentro, você tem que... Mas não foi assim que Deus nos criou. Deus não nos colocou na condição de pedra. Existem valores bíblicos, querido, que nós precisamos desenvolver em nossa vida. Amor, fé, perdão, generosidade. Quando eu e você desenvolvermos esses valores bíblicos em nós, nós nos tornaremos a cada dia mais e mais parecidos com Jesus. Aleluia. Deus não muda seus padrões. Deus estabeleceu um padrão, querido, e é aquele. Ah, pastor, mas tem muito crente que não é compromissado com Deus. E daí? Você acha que por causa disso Deus vai baixar o padrão dele? Não. Somos nós que temos que nos colocar no padrão que Deus espera de nós. Aleluia. Busque viver uma vida segundo os padrões de Deus. Não se preocupe com os outros. Viva, né? Vamos viver de modo que Deus tenha orgulho de nós. Que Ele olhe lá de cima e diga assim: eita, coisa linda, meu filho. Coisa linda, minha filha. Olha lá, a cara do Pai. Vamos ter as características do Pai e não do vizinho. O vizinho você sabe quem que é. É o diabo.
Meu Pai é amor, eu ando em amor. Meu Pai perdoa, eu perdoo. Recado de Deus para nós hoje, para a gente encerrar, querido, que a cada dia, eu e você, possamos ser mais e mais parecido com Cristo, até o dia de nos encontrarmos face a face com Ele. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Fique de pé, vamos orar, vamos agradecer ao Senhor pela sua palavra compartilhada conosco. Aleluia. Pai, nós rendemos graças ao teu santo nome, te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor deixou a sua vontade escrita para nós, e a tua vontade para as nossas vidas, ela é sempre boa, agradável e perfeita. Que nós possamos, ó Deus, a todos os dias, a cada dia, estarmos mais dispostos a atender a sua expectativa, Pai. Aquilo que o Senhor planejou para nós vivermos, aquilo que o Senhor planejou para nós alcançarmos, ó Pai. Obrigado por esse alimento, ó Deus. Obrigado por essa palavra compartilhada conosco essa noite. Que ela encontre em nossos corações a boa semente, que é a tua palavra, uma terra fértil. Que ela venha produzir transformação, mudança. Que sejamos a cada dia mais e mais parecidos com Cristo. Que possamos fazer a diferença nessa terra, em nome de Jesus. Obrigado pela vida de cada um nessa noite. Obrigado por aqueles que estão ao vivo na internet. Que a tua palavra também os alcance, que o seu amor os alcance. Que eles sejam também abençoados por essa palavra como nós somos hoje. Louvado e engrandecido seja teu santo nome. Eu oro e peço e te agradeço por tudo isso no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aqueles que trouxeram o dízimo, a sua oferta, pode entregar. O irmão vai fazer um louvor para nós. Amanhã às 7h15 nós temos oração. Amém. Venha compartilhar conosco esse período de oração de 7h15 até as 8 horas. Amém. Deus te abençoe e te dê um restante de noite abençoado, guardado e protegido pelo Senhor. Amém. Obrigado à igreja Torre Forte, Deus abençoe vocês, o ministério de vocês. Obrigado pela ousadia, pela disposição em servir a Deus. Que Deus continue abençoando vocês a cada dia mais e mais. Mande o nosso abraço também ao pastor. Amém. Obrigado e obrigado a todos vocês que vieram essa noite. Deus os abençoe. Vá em paz.